Depois aperta para o lado de cá, né? Porque o estômago de vocês não para, né? No almoço. Legal, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Então vamos fazer uma oração para a gente começar? Schiller, você pode orar? Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia precioso que o Senhor nos concedeu para chegar da tua palavra. Graças a nós possamos estarmos aqui unidos, aprendendo cada vez mais do teu amor, do teu plano de retorno e salvação. Vamos acompanhar esse estudo, com o teu Santo Espírito, nos clareando a mente, nos dando discernimento para aplicarmos tudo que aprendemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Legal. Uma breve recapitulação do que a gente estava vendo semana passada, né? A gente estudou o capítulo 4 de Apocalipse, que mostra a abertura da segunda cena, da segunda série profética de Apocalipse, que são os 7 selos, os famosos 7 selos, tá? Mas a gente tinha comentado, só para deixar bem claro na mente de vocês, tá? Porque não pode perder nunca a estrutura literária do livro, tá? Porque isso facilita o estudo. É boia de sobrevivência, tá? No estudo do Apocalipse, você saber o esquema literário do livro. Então veja, nós falamos que na segunda, terceira e quarta linhas proféticas, o esquema sempre é esse aqui, ó. Eu vou desenhar certinho aqui assim. Aqui a linha profética, tá? Começa sempre com uma cena no santuário, tá? Depois tem, lembra que os elementos da profecia sempre são 7, tá bom? Então aparecem os primeiros 6 elementos e depois de um interlúdio, a tela está piscando para vocês também, não? Não? Só para mim aqui, estranho. Mas tudo bem, vamos lá. E daí depois desse prelúdio, desse interlúdio, então vem o 7º elemento, tá bom? E a gente mencionou que esse interlúdio são duplo, tá? Uma cena de atribuição, uma cena de segurança. Mas isso a gente vai ver quando a gente chegar para estudar aqui. E nós começamos então a ver essa cena aqui do santuário na semana passada. A gente chegou a mencionar inclusive o desenho do santuário, tá bom? Aqui é o santo, aqui é o santíssimo. Aqui a gente tem a mesa da proposição dos pães, aqui o candelabro, tá bom? Aqui o altar de incenso e aqui a arca da aliança. E nós falamos que nessa cena apareceria esse lugar do santuário aqui, tá bom? Nas demais cenas nós vamos ver depois uma aqui no altar de incenso, outra aqui na arca do testemunho e finalmente uma 4ª cena fora do tabernáculo, tá? Quando terminar o trabalho. Eu estou revisando porque estudo de profecia você precisa ver várias vezes, tá? Sempre que eu vou preparar uma aula aqui para vocês, eu tenho que rever uma série de pontos, porque senão a gente vai perdendo a linha, tá bom? Então é isso que nós estamos vendo. E o capítulo 4, ele começou mostrando essa cena. E aonde que é essa cena? O centro de controle do universo, tá? Essa mesa aqui no santuário, ela representa o trono de Deus no santo, tá? É claro que a arca do testemunho representa o trono de Deus no santíssimo, tá? E a gente sabe muito bem que aparecia inclusive uma luz aqui, ó, em cima da arca, né? E brilhava ali simbolizando a presença de Deus. Tanto é que quando naquele único dia, nós vamos estudar sobre isso, no único dia, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, aqui nesse compartimento, tá? Ele era primeiro necessário que ele enchesse de incenso o ambiente, para que velasse o incenso, a fumaça, velasse a luz de Deus para que ele não morresse. Tá? Então são detalhes do estudo do santuário, claro? Fique à vontade. Tá bom? Então assim, nós vamos ver primeiro, vamos continuar a cena aqui, ó. Tá? Ou seja, no centro de controle do universo. Bacana. O que nós vimos então na semana passada? Esse desenho aqui. Vocês estão lembrados desse desenho? Trono de Deus, aqui. Tá?
Trono de Deus, os quatro animais, ou quatro animais, eu não gosto dessa tradução, 4 seres viventes, né? E depois rodeados de 24 anciãos. E a gente discutiu semana passada as características desse ancião, né? Vejam que os 4 seres viventes, eles tinham caras, cada um deles tinha uma cara diferente, o que nos levou a concluir que se tratava de uma profecia simbólica, tá bom? E nós falamos que numa profecia simbólica, as coisas que são mostradas podem parecer com a realidade, mas não necessariamente, tá bom? Então assim, é claro que algumas coisas, por exemplo, aquele ser sentado no trono, ótimo, isso pode ser a realidade. O arco-íris acima do trono de Deus, que nós falamos que as suas cores têm um matiz para o vermelho e para o verde, dadas as pedras que foram representadas. Desculpa, eu não consigo voltar a todos os detalhes, tá? Eu estou só relembrando a memória daqueles que assistiram, tá bom? Então essas coisas podem relembrar a realidade. Porém, os 4 seres viventes, com as suas caras de boi, de leão, de águia quando voa e de homem, possivelmente remete-nos a uma profecia simbólica, tá bom? E nós vamos ver que no estudo de hoje, isso vai se confirmar, tá? Nós vamos estar diante de uma profecia realmente simbólica, por causa das coisas que vão ser apresentadas daqui para frente, tá bom? Muito bem, eu queria só fechar com o último verso, na verdade, o último verso do capítulo 4, porque a gente chegou ao ponto, no verso 8 até o verso 10, que todos esses seres começam a clamar a Deus, né, louvando a Deus de dia e de noite. Para falar a verdade, eu acho que a gente não leu o 8, o 9 e o 10. Vamos ler. Verso 8, capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Deixa eu te quebrar só um instantinho, tá? Só relembrando, pessoal, que aqui nós discutimos que esses cheios de olhos, tá? Podia relembrar uma expressão que é usada muito no Velho Testamento. Toda vez que se quer definir que alguma coisa tem um brilho intenso, a descrição, a palavra era olhos. Assim como eu usei aquele exemplo, quando você caminha numa praia e o sol está numa determinada posição e você vê a areia toda cheia de pingos, né? São as luzes que vão refletindo ali, né? Você fica vendo aquelas luzes, parece olhos, tá bom? Então essa era uma expressão usada. Então só para relembrar esses seres viventes, né? Agora sim, o que eles falam? E as asas, você lembrou para a gente que fazia referência a serafins, anjos, né? Isso, nós falamos que tinha pelo menos 2 categorias de anjos, né? Serafins, citamos passagem, inclusive, tá? E alguns desses 4 seres viventes, eles são referidos também em Ezequiel como serafins, tá? Então a gente viu ali que tem uma diferença entre eles, mas vejam que o autor, ele relata o que ele viu, tá? Então, para ele pareceu ter 6 asas aqui, enquanto o outro parecia ter 4 asas, bom? Mas são detalhes só da profecia que não compõem, não são relevantes no todo a gente ficar tentando estudar, né? Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Muito bem, olha só. Aqui começa um louvor, tá? É um louvor antifonal que a gente chama. Um grupo começa um louvor e aí outro grupo responde, aí outro grupo responde. Isso chama-se uma música antifonal. No tempo da Idade Média, naquelas grandes catedrais, aliás, quem assistiu o sepultamento da rainha aí, a comemoração lá na capela, né, de Westminster, percebeu que os corais não sentam de frente, como a gente faz aqui, né? Eles sentam nas galerias ao lado, tá? Um de um lado, outro de outro lado. E isso era explorado pelos compositores barrocos, como a gente chama, né? Vocês conhecem, Bach, Vivaldi, os compositores ditos barrocos. Eles exploravam muito o fato de ter essas galerias. Então eles escreviam algumas peças em que um coral cantava uma coisa, outro coral respondia. Às vezes se colocava esse coral até em outros locais
na grande catedral para dar um efeito sonoro interessante, né? Então aqui nós vemos que o louvor no céu, ele começa com essa reação em cadeia, antifonal, tá? E é exatamente isso que nós vamos ver. E o que eles falam? Eles falam, santo, 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 né? Que palavras mais sublimes. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Lembra que nós já lemos essa expressão lá no capítulo 1, verso 4? E a gente falou que essa é a maneira do autor representar a existência eterna de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir, né? A gente vai falar mais sobre esta frase no futuro, tá bom? O que mais? Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Isso. Notem que ele se referiu, primeiro ele fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Mas depois, quando ele se refere ao que está sentado no trono, ele põe, ele não fala o Senhor Deus que está sentado no trono, né? Ele só fala o que está sentado, ele não fala nem aquele que está, ele não tenta nem descrever, tá bom? Ele só fala assim, o que está sentado no trono, né? É a referência dele, é o cuidado que ele tem ao se referir a Deus, e fala que ele vive pelos séculos dos séculos, ou seja, confirma o que nós acabamos de ver na frase anterior. Aquele que era, que é e que há de vir. Deus é eterno, né? Nunca teve origem, nunca vai ter fim. Verso 10. Os 24, Pode ler aqui na frente. os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Pode continuar? Pode ler o 11. Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Muito bem. Então aqui a gente vê, né? Primeiro detalhe, assim, só confirmando para quem não veio, né? Não estava aqui, as coroas desses 24 anciãos. A gente discutiu a possibilidade deles realmente serem seres humanos que já estão vivendo no céu. E aí nós citamos alguns exemplos. Para quem não está acostumado com a Bíblia, tá? A Bíblia descreve algumas pessoas que foram levadas para o céu. Algumas passaram pela morte, outras não. Vamos lá, só para a gente relembrar. Quem foi direto para o céu sem passar pela morte? Enoque. Quem mais? Elias. Tá bom? Quem foi para o céu passando pela morte? Moisés. E quem mais? Aqueles que desejarem, pode ir lá no relato dos evangelhos e você vai ver que no momento em que Jesus, primeiro quando ele morre, né, tem um grande terremoto ali, e a Bíblia diz que abrem-se as sepulturas, né? Depois, quando ele ressuscita, junto com ele ressuscitaram um grupo de pessoas, tanto é que a Bíblia relata que essas pessoas entraram em Jerusalém e foram reconhecidos, né? Nós não sabemos quem são eles, nem quando eles morreram, o fato é que eles foram reconhecidos. E nós temos também a evidência de quando Jesus foi transfigurado no monte, quem que apareceu ali para ele, junto com Jesus? Elias e Moisés, justamente representando os que não vão morrer até que Jesus venha e os que vão morrer, tá? Ou que já morreram, né? Então, assim, essas pessoas... Deixa eu só perguntar. É verdade que Elias, pelo fato de não ter morrido, ele voltará a morrer? Não. Isso é folclore, tá? A Bíblia não menciona nada. Tá? Não existe nada que os seres humanos que estão no céu vão fazer nos atos da grande salvação. Tudo é mérito de Deus, tá? Nada, não existe conceito de santos, não existe conceito de pessoas que vivem lá e que têm que interceder por nós, nada disso. Só um instantinho, tá? No tempo do Velho Testamento, né, todo o serviço de se chegar a Deus era feito pelo sacerdote diariamente. Então, se você era um pecador que estava ali, você tinha que levar o cordeiro. A gente vai falar sobre isso numa outra aula, num outro estudo. Você levava o cordeiro, esse cordeiro era morto, representando a Jesus, e o sacerdote é que levava o sangue para dentro do tabernáculo, né, do santuário, e ali ele punha no altar de incenso que subia a Deus. Ou seja, o sacerdote representava um intermediário para acesso a Deus. Com a vinda de Jesus, todo esse serviço agora passou a ser no céu, tá bom? Eu não vou tentar provar para vocês hoje que no céu existe um santuário cujo modelo era aquele do templo de Israel, tá? Não é o objetivo hoje, mas nós vamos estudar sobre isso.
bom? Então, por enquanto, acreditem em mim, por favor, tá? Existe um santuário no céu e Jesus hoje está intercedendo lá, ok? Hoje, nós não precisamos mais de um sacerdote humano para fazer isso. Nós somos chamados em Hebreus de sacerdotes, todos nós. Nós podemos nos achegar a Deus diretamente. Amém. Tá? Esse é o ponto. Quem queria comentar? É que eu fiquei na dúvida, porque assim, eu não me lembro de ter visto uma descrição, e aí eu não sei se nos livros de profecia, que eu não conheço tudo, né? Se ele fala que esses que foram ressuscitados, eles realmente subiram ao céu. Porque assim, Lázaro ele foi ressuscitado, ele subiu ao céu também? Não. Aí os que morreram e foram ressuscitados com a morte de Jesus, eles subiram ao céu, ou eles morreram novamente e ficaram por aqui? Esses foram como primícias. Lembra que festa que estava acontecendo quando Jesus morreu? Todo mundo sabe. Era a Páscoa. Estava o Cordeiro. Qual era a festa que era depois? Aquela que você movia os molhos, tá? As primícias, justamente representando aqueles que sobem como os primeiros. E qual a festa que vem depois? Pentecostes, tá? Então, não seria importante esclarecer uma coisa? Não. Jesus morreu. Ou seja, Lázaro morreu. Já começando o processo de reconstrução, Jesus chegou e Fala um pouquinho mais alto, para todo mundo poder entender. o Lázaro, já no quarto dia, já começando o processo de decomposição, Jesus chegou, chorou tal, e o ressuscitou. Certo? Chegou a vida física. A minha pergunta é a seguinte: ele não vai precisar morrer de novo. Ele, no caso, ele foi transformado. Quando chegou a hora de partir, não. Então, vamos lá. Eu Primeira acho que ele coisa. foi transformado. Fala, Chico. Não é o nosso assunto hoje, tá? Mas vamos lá. Esse tema daqui e dali, eu tenho uma teoria quanto a isso que diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se a pessoa morreu, acabou. Ela já está automaticamente julgada, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Se Lázaro ressuscitou, por exemplo, para Jesus, é porque ele não vai passar pela morte de novo. Ele provavelmente foi arrebatado, foi com Jesus, alguma coisa. Porque se ele morrer de novo, ele está morrendo, ele está quebrando as escrituras. Pelo menos Essa a não, regra. viu, Chile? Essa não é uma regra bíblica, tá? Por quê? Você sabe a resposta. Então, ele foi julgado como inocente. Qual que é a resposta? Daniel 12:2. Qual é a resposta? O que fala lá da ressurreição especial? Não, ok, mas essa ressurreição especial são aqueles que morreram e foram julgados como condenados porque participaram da morte de Jesus. Os que desde agora morrem em nome do Senhor também. Lembra que alguns são para desprezo eterno e outros para salvação eterna. Alguns vão ressuscitar dos salvos também. Tá? Então assim, não dá para a gente ir nessa linha, tá? Colocar isso como doutrina. Não tem. Tem pessoas que de fato vão morrer 3 vezes, né? 3 morreram já uma vez, vão ressuscitar, ver Jesus morrer de novo e no juízo final. Mas ela só 3 vezes. morre essas 2 outras vezes porque ela já foi julgada e condenada na primeira morte. Mas aí, o que você me diz do filho da Fenícia, nem conhecia Deus? Isso. As pessoas que foram ressuscitadas com pedido de outras pessoas. Então, O que aconteceu com essas pessoas, que se então? ela for ressuscitada para viver, ela está salva. Porque Mesmo se a pessoa conhecer por mais que Deus, ela não conheça Deus como nós conhecemos, através do Evangelho, toda a natureza diz que Deus existe. Então, de alguma maneira, ele tem a referência das leis de Deus. mas aí você quebra uma série de partes da doutrina bíblica, se você pensar. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu estou com pouco tempo, vocês estão me comendo mais tempo. Agora a discussão é interessante, a gente pode voltar nesse ponto aí, tá? Eu achei interessante, mas a gente vai voltar. Mas veja, não há descrição bíblica e eu só posso tomar como uma verdade alguma coisa que a Bíblia me explique, tá bom? Eu não tenho nenhuma referência de que Lázaro estava nesse grupo que foi para o céu. Então, possivelmente, ele morreu de novo, tá? Possivelmente. Outra coisa, lembra que Lázaro, depois que ele foi ressuscitado, ele foi jantar com Jesus a convite de um ali dos fariseus. Se ele já tivesse sido transformado em corruptível, ninguém poderia tocá-lo, tá? Porque estaria contaminando. Então, veja, eu estou usando só lógica, tá? Para tentar responder. Mas não esgotamos o assunto, a gente pode voltar nisso daí, tá
bom? Me desculpa aí a bagunça, porque eu comecei a perguntar, né? Você foi culpado. Tá na minha conta, bota na minha conta. Chegar lá no céu e falar assim, eu causei confusão lá. Mas é porque realmente isso aí é um negócio que sempre me gerou dúvida, né? Porque assim, não tinha escrito biblicamente esse ascender ao céu. Sabe-se que Jesus ascendeu ao céu, sabe-se que Moisés, Enoque e Elias subiram ao céu. Porque vem aquele conceito de se Jesus já está no céu e alguns foram, então para que ele vai vir para buscar a gente? Não. Já tem todo o resto para levar. Não, tem explicação, claro. Primícias. Por isso que eu citei a festa israelita. Primícias. Jesus já chega, ele já chega aclamado e trazendo já os primeiros molhos da sua colheita. Isso bem claro que aquele conceito de que vai haver, tem né, teologias aí que vai haver uma ressurreição e vai ser arrebatado. E Pessoal, cuidado. Eu sabia que talvez você ia levantar esse ponto, tá? Veja só, não vamos também falar sobre hoje, vai ter depois uma aula especial sobre dispensacionalismo, a teoria, né, ou a doutrina de que os salvos vão ser arrebatados subitamente antes da volta de Jesus, não é bíblica, tá? Existem inúmeros textos que a gente pode demonstrar isso aí, só que eu não tenho tempo hoje. Tem pra gente fazer, tá? Eu acho que a explicação da Bíblia é muito boa, porque a Bíblia é didática. Ela usa a combinação entre o literal que acontece como simbólico para você casar e você ver que Por isso que a gente estuda as festas israelitas, porque elas lá era uma demonstração do que ia acontecer na prática. Tá? É por isso. O cordeiro, eles não ficavam lá gastando tempo matando o cordeiro de manhã e à noite. Representava Jesus, e Jesus depois morre na Páscoa. Do mesmo jeito, não se quebravam os ossos do cordeiro, né? Jesus não teve nenhum osso quebrado. É exatamente isso. Tem que lembrar a questão dos vários ossos secos também, que Ezequiel profetiza e os ossos viram gente de novo, viram soldados, vão para a luta. Aquele povo não morreu na batalha, né? Então, assim, muita coisa ele fica sem explicar. Você não consegue justificar todas as pessoas que citaram na Bíblia, na história da Bíblia, de terem já ido para o céu. Não tem base bíblica para isso. Fica sem sentido. Não tem base bíblica para isso. Tá? Mas vamos seguir, pessoal. Vamos seguir. Bom, então, só terminando ali o verso 10 e o verso 11, né? Então, vocês podem ver palavras de louvor a Deus, né? Verso 11: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Por que motivo Deus é digno? Tu criaste, sim, e por causa da tua vontade vieram a existir. Deus é o Criador. Esse é o motivo porque nós guardamos o sábado, porque no mandamento o sábado faz referência à criação de Deus. E Deus, lá no início, quando criou o mundo, no sétimo dia ele descansou, ou seja, uma comemoração do trabalho de criação dele, né? Eu estava vendo essa semana, né, uma análise, um artigo que dizia que o fato de você caminhar em meio à natureza faz com que o seu nível de estresse reduza consideravelmente, né? Por que será? Por que o céu é azul? Por que as plantas são verdes? Por que que as flores têm uma combinação inumerável de beleza, estética? Por quê? Vocês sabiam que isso não consegue justificar evolucionismo? Para o evolucionismo não precisa ter estética e beleza, só precisa ter força. Não é o mais forte que vence? Não é isso que é dito? Tá? Por que a natureza tem estética? É tão bonita, é tão boa para nós. Por que que nosso ser deseja descansar os olhos em cima de plantas, de florestas? Né? Veja, tudo combinado. Né? Ontem estavam falando também do universo, tá? Você pode diminuir as medidas tanto a ponto de chegar nos níveis mais básicos ali dos átomos. Ou você pode aumentar essa medida tão grande a ponto de você não conseguir em 1000 anos viajar à velocidade da luz do universo. 1000 anos não é nada do tamanho do universo. Então, assim, que Deus é esse? Né? Esse é o Deus que traz a salvação para nós. É essa salvação que está sendo demonstrada aqui. Então Deus é poderoso, não somente para criar o universo, mas para restabelecer o universo como ele era. Nós vivemos numa emergência, tá? O pecado é uma emergência no universo, mas vai ser curado. Amém.
segundo o pastor André Flores, o primeiro céu vai até o espaço sideral. O segundo céu vai quase aos confins do universo, onde terminam as galáxias. E o terceiro céu, que é a morada de Deus, é infinito o espaço. Em derredor da terra é infinito, porque não tem fim. Porque Deus é onipotente, é onipresente. Se vocês puderem imaginar o fim, não existe. Essa é a grandeza, o poder desse Deus maravilhoso que nós adoramos aqui. Nós iremos para esses lugares de nós tivemos a felicidade. Esses lugares de nós são aqueles mundos interditados aos maus. É nesse mundo que a gente vai agora para o Senhor Jesus, os seus santos anjos, como se viram a eternidade. Não é para parar no lugar em verdadeira conservação, não. Trabalho para a evolução, porque Deus trabalha a todo momento, conforme o Senhor Jesus nos falou. Deus trabalha constantemente até agora, é por isso que eu trabalho. Quem Posso só fazer uma... pensar que vai ficar em contemplação eterna, dormindo ociosamente, não vai acontecer não, vai ter que trabalhar muito em prol da evolução, porque é assim que Deus o quer. Posso só fazer uma correção? Quando ele fala que a gente vai morar a eternidade no céu, na verdade no céu onde Deus tem o seu centro de comando, que nós estamos vendo nesse capítulo. Quanto tempo a gente vai morar lá? 1000 anos. Só 1000 anos. Tá? Descrição em Apocalipse 20. Só 1000 anos. Depois a gente vai para onde? A terra vai ser reconstruída. Com um plus, tá? Qual é o plus da terra depois que for reconstruída? Todas as semanas, todo o universo vai vir para aqui, para se reunir na Nova Jerusalém. O fato é que a terra vai se tornar o centro do comando de Deus. Olha que privilégio, tá? Mas eu vou tratar isso só quando a gente chegar no capítulo 20, tá? Vocês já me interromperam muito. Nesse finalzinho aqui do verso 4, eu acho que duas coisas que precisam ficar claro para a gente. A grande confusão do mundo, a grande dúvida do mundo, do inimigo de Deus, volta aqui de forma disfarçada. Quando eles dão glória a Deus, dois atributos de Deus, que é a dúvida do mundo, que sempre foi a dúvida do mundo. Deus sempre existiu. Deus existe. Claro que. E a segunda foi Deus que criou tudo. Exato. Então, as duas coisas que sempre foram colocadas em xeque. Não, Deus não existiu, evolucionismo e tal, isso aqui aconteceu. Não, aqui volta, quando eles dão louvor, Deus sempre existiu. E Deus que criou tudo. Deus é o criador, exato. Pessoal, obrigado aí pelas contribuições. Vamos avançar no capítulo 5, tá? Quem pode ler o verso 1 do capítulo 5? Então agora vem o centro dessa visão, tá? Até agora só estava se apresentando os elementos ali. Ou seja, agora vem o objetivo principal. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com 7 selos. Muito bem. Como era o livro no tempo de Jesus? A gente costuma desenhar assim um rolo, né? Com um bastão que tinha aqui para você poder enrolar. Normalmente isso aqui era feito de papiro, né? Tinha um comprimento mais ou menos uns 10 metros aqui, né? Chegava a ter 10 metros, mas o detalhe é o seguinte: o livro, que a gente chama códice, né? Com costura de um dos lados, ou seja, o nosso livro tradicional assim, né? Tá? Ele foi só no 2º século, depois de Cristo, tá? Então não tinha no tempo de Jesus esse livro de abrir assim, tá? Era sempre rolo, por isso que aqui é mostrado ao profeta um rolo, tá? Qual é o detalhe desse livro? Ele está escrito por dentro e por fora, tá bom? Veja só, você tinha 10 metros. Os profetas não tinham uma caneta digital como essa aqui, que eu posso fazer um traço bem fininho assim. Eu posso escrever uma letra bem pequenininha, né? Eles não tinham isso, eles tinham que usar aquelas penas, então as letras eram maiores, né? Então eles gastavam muito papel. Então, às vezes, não era suficiente você escrever pelo lado de dentro, você tinha que escrever também pelo lado de fora do livro. Por isso que aqui é a menção, escrito por dentro e por fora, tá bom? A outra característica desse livro é que, no momento, eu vou desenhar aqui a borda, né, do livro, ele estava selado com 7 selos. Significa o quê? Qual é o sentido do selo? Ele é decorativo? Não, para que é?
ninguém abria, tá? Nos tempos de Jesus e antes, quando você comprava uma propriedade, você recebia também o seu título, né, de propriedade. Isso era feito inclusive na presença de pessoas, de testemunha, e ele vinha selado, não necessariamente com 7 selos, tá? Mas ele era selado, e só o proprietário que podia abrir esses selos, tá bom? Então essa é uma característica interessante. Então aqui, primeiro é apresentado para a gente esse livro, e ele estava na mão de quem? Novamente, daquele ser que estava sentado no trono. Novamente não se faz uma referência tentando humanizar a Deus, tá? O livro na mão daquele que estava sentado no trono. Verso 2. Vamos ver, vamos montando a cena, tá? A cena agora está acontecendo. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Que pergunta era feita? Veja só, Deus segurando um livro selado. Todos sabiam que aquele livro não podia ser aberto, a não ser rompendo os selos. E aí um anjo, né, um arauto, ele proclama naquela cena toda quem é digno de abrir. Veja só, esse digno não significa poderoso, quem é mais forte aqui e pode abrir isso. Não significa isso. Essa palavra digno aqui tem um significado muito interessante, tá? Que é no sentido de quem tem valor moral, quem é vitorioso, tá? É diferente. Então é feito aquilo. Quem é digno, quem tem valor moral, quem é vitorioso a ponto de poder abrir esse livro. Tá? Então essa é a proclamação que é feita em alta voz no céu naquela cena. Tá? O que mais? Obviamente, né? De desatar os selos. Então aqui deixa bem claro que somente aquele que é digno é que pode abrir os selos e revelar o conteúdo do livro. Tá? Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só. Essa é uma coisa muito frustrante. Pessoal, essa frase, tá? Essa expressão idiomática que vocês acabaram de ler, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, isso abarca, sabe o quê? O universo inteiro, tá? No céu, todos os mundos, centro de comando de Deus, tudo que está lá. A terra e nem debaixo da terra. Então, ou seja, é todo o universo, tá? Então é uma expressão idiomática para significar ninguém no universo, tá bom? Pode fazer o quê? Abrir o livro, tá? E quando você vê essa expressão, nem mesmo olhar para ele, significa simplesmente lê-lo, tá? Ninguém pode lê-lo, ninguém pode ler o livro. Porque como é que está escrito lá de fora? Essa colocação. Sim, mas entenda assim. Quando a gente fala uma parábola, tá? A parábola tem vários detalhes. Eu comentei isso na semana passada, tá? Alguns elementos da parábola têm importância, tá? Vital para a lição que se quer dar. Alguns outros elementos, eles são só a liga, tá bom? Aqui quer dizer que são muitas coisas que estão escritas no livro, tá? Não tem a ver com o seguinte, eu estou vendo, não, tá? Não é esse o conceito, porque está fechado, você não consegue interpretar a verdade toda que está ali no livro, tá? Então eu preciso abrir para poder estar lacrado, eu preciso abrir para de fato entender a mensagem, tá? Muito bem, ninguém então foi achado digno no universo inteiro de abrir esse livro. Qual foi a reação de quem estava ali assistindo? Quem é que estava assistindo? João. Vamos ler a reação dele no verso 4. Uma reação altamente emocional. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Novamente a expressão, né? Ninguém foi achado digno de abrir o livro e lê-lo. Tá bom? Olha só, por que João chorava? Dada a grandiosidade daquela cena, né? Ele sabia que aquele livro tinha alguma coisa importante. E quando ninguém é visto capaz de abrir aquele livro, ele entrou em desespero, tá? No sentido de, como é que eu vou saber o que está nesse livro? Eu preciso saber o que tem nesse livro. Qual é a revelação de Deus que está aí nesse livro? Então ele chorava muito. Entendam que quando um profeta está tomado em visão, ele não tem noção dos móveis da casa,
tá? Ele está vendo uma outra realidade e ele está inserido naquela cena, tá? Imagine que essa cena, ela tem áudio, vídeo em alta resolução, tudo que você pode imaginar, né? Então, para ele, aquilo é a realidade. Os próprios sentimentos envolvidos. Sentimentos todos envolvidos ali, né? Então, veja, olha só agora, preparando para o próximo verso. Nós estamos diante do trono de Deus, tá bom? O centro do universo, os 4 seres viventes estão apostos, os 24 anciãos estão aqui, ok? E João vê essa cena do livro sendo segurada pelo Deus no trono ali, e ninguém é digno de abrir. Ele fica em suspense, ao mesmo tempo que ele está chorando, ele está em suspense, aguardando qual desenrolar. Agora que começa então o detalhe da cena, tá? Mas antes que a cena prossiga, alguém vem e consola João. Quem é? Verso 5, vamos ver. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Essas palavras foram de conforto? Com certeza, né? Então um dos anciãos chega perto de João, olha, não chora, tá? Porque tem uma pessoa, tem um ser que é capaz de abrir o livro. E ele descreve esse ser com 2 atributos. O primeiro, leão da tribo de Judá. Como eu falei para vocês, o Apocalipse, ele é embasado no Velho Testamento, tá? Então eu queria sugerir para vocês, a gente ler Gênesis 49, verso 9. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 49, verso 9. Vamos ver a referência que tem a leão de Judá aí. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Olha só, Jesus era de que tribo? Ele é descendente da tribo de Judá. Mais do que isso, ele era descendente do rei Davi, tá? E justamente essa é a referência e a segunda. O que representa para vocês o leão nesse contexto aqui? Força, né? Capacidade, vencedor, né? E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe de profecia, tá? A gente sempre tem que buscar a chave de interpretação na Bíblia, porque veja que, ao mesmo tempo que Jesus é o leão da tribo de Judá, quem mais é descrito como leão? Satanás. Satanás anda ao redor como leão querendo tragar. Percebeu? Então a gente sempre tem que analisar os símbolos, eles têm também as suas chaves para abrir. Aqui claramente, quando fala leão da tribo de Judá, está falando uma referência a Jesus, a descendência de Judá. Tá bom? Vamos ver um outro símbolo, raiz de Davi. Eu sugiro a gente ler uma passagem que está agora em Isaías 11:1. Professor, é legal que nesse mesmo capítulo, logo depois, tem mais 2 referências, que é o do largar, né? De pisar e do cetro de ferro. Isso. É o mesmo texto. Não, vai ter várias referências a Jesus, bem lembrado. Tá? Vamos ver aí, Isaías 11:1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é o Jessé? Jessé é o pai de Davi, né? Uma referência profética lá em Isaías. O que mais? Romanos 15:12. Romanos 15:12. O que fala? Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isso mesmo. Então está falando claramente Jesus como raiz de Jessé, ou raiz de Davi, como vencedor, tá? E aqui eu quero colocar um ponto para vocês. Veja, Davi, qual foi o grande atributo dele, do reinado dele? Ele estabeleceu e consolidou o reino ali de Israel. Tá bom? Então, no tempo de Davi, Israel adquiriu paz e prosperidade, que depois ampliou muito mais na época de Salomão, tá? Mas Davi estabeleceu um reino, porque antes as tribos, elas estavam subjugadas ou tinham problemas de relacionamento. Davi conseguiu uniformizar ou unificar o reino de Israel, tá? Então foi um período de paz ali e prosperidade. Jesus, que é descendente de Davi, ele também estabeleceu um reino de paz e prosperidade? Um título, né? Pensem sempre nesse detalhe, tá? O que Jesus falou? O meu reino não é desse mundo, tá?
Jesus não veio estabelecer um reino no mundo como Davi havia feito. Porém, o que ele fez em termos de estabelecer um reino, esse reino um dia, que é o reino de glória, vai ser estabelecido. Ele estabeleceu o reino da graça agora. Ou seja, mediante a sua morte, cada um de nós tem a oportunidade de se salvar e viver nesse reino de glória futuro, eternamente. Tá? Eu acho que isso é um privilégio imenso, né? Então, Jesus estabelece esse reino no universo, né? Porque ele tira a dúvida dos anjos que ficaram no céu, se realmente Deus era justo e amoroso ao mesmo tempo, e ele estabelece isso na terra para aqueles que aceitam ele. Isso. São os súditos desse Porque reino. Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sim. Então, aqui nesse mundo vai ter a briga constante até a vinda dele entre aqueles que nascem pelo Espírito e aqueles que ainda não nasceram. Ou seja, sim, não é possível ter paz entre o bem e o mal, entre a justiça de Deus e o pecado de Satanás. Não é possível ter, nunca. Sempre vai ter conflito entre esses dois. Eu vejo quando você fala a questão da graça, porque fala que a graça de Deus, a graça que Jesus trouxe, ela estabeleceu paz entre o homem e Deus novamente. Então, mais conflito com o pecado. A gente vivia em separação e conflito, né? Isso aí. Então Jesus veio, trouxe a graça dele e estabeleceu paz de novo com Deus. Né? Pessoal, subitamente a cena agora para a gente concluir com o verso 6, tá? Só para vocês não ficarem com ansiedade. No verso 6, gostaria de dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo reina no coração daqueles que são sinceros, que o adoram em espírito de verdade. Nós não vamos ser, às vezes, ficar tudo na eternidade para ter esse privilégio de apresentação e o adorar como nosso Deus, diante do soberano Senhor nosso Pai. Então, Jesus já reina, pelo menos para mim, no meu coração. Esse é o reino da graça, tá? Mas nós esperamos um reino da glória. Lembra? Nós vamos estudar a Nova Jerusalém, que desce com toda a sua glória. Cada um de nós vai poder ter uma residência na Nova Jerusalém e uma residência fora da Nova Jerusalém, casa de campo, tá? Está descrito lá no Apocalipse. Não perca, mas deixa eu terminar aqui o último verso. Verso 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Pessoal, subitamente aparece aqui, nas proximidades do trono, um cordeiro. E esse é um cordeiro especial, tá? Primeiro, ele é descrito como tendo sido morto, tá? Então, não quer dizer que ele estava ali no sacrifício, mas que ele tinha sido esfolado, tá? No sentido de ter sido morto, como era no tempo de Israel. Esse cordeiro aparece ali. Mas qual a característica dele? Esse cordeiro que apareceu ali no meio. Ele tinha 7 olhos, tá? Uma representação que é aqui, ó, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os olhos aqui não tem um conceito de brilho, como a gente falou antes. Aqui os olhos é vigilância, tá? A capacidade de vigiar o universo todo, né? E a gente tem uma passagem que eu até estou caminhando para o final, tá, pessoal? Por favor, leiam Zacarias 1, verso 10, uma referência aí aos 7 olhos que percorrem todo o universo e ao trabalho do Espírito de Deus, né? E que fala aí, Zacarias 1, 10. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Ali está fazendo uma referência, né, à passagem. Então vejam só, essa noção de que Deus vigia o mundo inteiro, o seu universo inteiro. E os 7 chifres no cordeiro, o que é? Tranquilo, sinal de poder, né? O chifre em profecia é poder. Então é um cordeiro que, apesar de ter sido morto, ele tem a vigilância do universo todo, né? Através do trabalho do Espírito Santo, e tem o poder, tem a dignidade. Então não morreu porque é fraco. Não morreu porque é fraco. Porque é fraco. Exatamente. É menos poderoso que o outro poder. Deve ter alguma coisa aí que faz diferença que a gente acredita. Por que isso morreu? Última coisa de hoje, se vocês me permitem, tá? Segura o estômago aí. Última coisa. Veja só. Essa música significa que a gente deve terminar.
Aliás, bonita música. Pessoal, olha só um detalhe. Agora junta o verso 5 e o verso 6. Qual foi o convite que o ancião fez? Aqui tem uma característica de profecia que é importante. O ancião chega, bate no ombro de João, que estava chorando, e fala assim: venha, te mostrarei o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Tá? Veja, eu te mostrarei. Quando João olha e vê, ele vê o quê? Ele não vê um leão, e ele não vê uma raiz da tribo de filho de Davi. Ele vê o quê? Um cordeiro. Tá? Aqui tem uma característica interessante que nós vamos depois explorar em outras profecias. Tá? Sempre tem esse par. Venha e veja. E quando ele vê outra coisa. Então, venha e veja uma coisa, e quando ele olha e vê, ele vê outra coisa. Tá? Mas essas coisas estão relacionadas. Isso é muito importante para a gente entender o restante de alguns pontos que a gente vai estudar para frente. Tá? Eu vou parar aqui e a gente encerra na semana que vem. Tá? Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo. Nós estamos lendo a profecia do Apocalipse e as cenas estão se descortinando diante de nós. E elas têm um significado importantíssimo para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender essas cenas todas, principalmente que nós possamos aplicá-las à nossa vida, possamos aceitar o convite de graça que é feito através da morte de Jesus, todo o esforço que foi feito pelo universo para a nossa salvação. Abençoa-nos a cada um que está aqui, dá-nos um sábado feliz na tua presença, nós te pedimos por Jesus. Valeu, pessoal, Deus abençoe a todos vocês.